Estamos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, em frente ao discurso que Juscelino fez no Palácio do Catete, em 1957, quando sancionou a lei de transferência da capital para Brasília. Ele disse o seguinte: congratulo-me com o Congresso Nacional, que soube mais uma vez mostrar-se fiel cumpridor da soberania da vontade do povo brasileiro. Naquele tempo o Congresso estava em melhor situação que atualmente. Atualmente, com essas denúncias todas, não está com tanto prestígio, né? Mas o curioso nisso tudo é que o Congresso, que tem o presidente da Câmara afastado, na mira aí para ser caçado, certamente será caçado. O presidente do Senado também na berlinda. E é esse Congresso que pode dar solução. Por incrível que pareça. Por que o Congresso pode dar solução? Por o seguinte, está no Senado tramitando o pedido de impeachment da presidência passada do Paulo Sérgio. Se o Congresso aprovar, e tudo indica que vai aprovar, aí você já dá uma normalizada na situação. Desde que a Operação Lava Jato não chegue no atual presidente Michel Temer. Chegou meio de bandinha ali. Há um risco. Há um risco, há sempre um risco. Mas aí é sempre o Congresso. Por que o Congresso? Porque nas democracias as soluções têm que ser democráticas. E a Constituição diz que o Congresso representa essa Câmara, que representa o povo brasileiro, e o Senado, do outro lado, representa a Federação. Uma das soluções envolvendo o Congresso que se discute é o Congresso Constituinte, uma mini Constituinte aí, convocada. Vocês acham que agora? Não, Quando? Eu tenho receio desse negócio de mini Constituinte. O que eu acho é o seguinte: se é para passar uma borracha, eleições gerais. Só que isso aqui vai todo mundo ter que abrir mão dos seus próprios mandatos. E esse Congresso vai chamar eleições gerais? Não acredito nisso não. Quanto tempo seriam essas eleições? E a mini Constituinte, só para conhecer, eu tenho muita desconfiança. Eu falo em reforma política, mas o que a gente tem ouvido aqui, com todo mundo que está conversando, é o seguinte: eles querem tirar os poderes que a Constituição de 88 deu para o Ministério Público. Eles estão dizendo que o Ministério Público não tem comando, que o Ministério Público saiu fora da rotina e isso é verdade. Brito, o que você está achando? Eu acho que antes de agosto é impossível a gente viver um período sem crise. Acho que antes de terminar esse processo aí de saída ou não da presidente, a gente vai viver diariamente sobressaltos. Quem podia imaginar que nessa semana a gente fosse perder mais um ministro? A gente não, o governo Temer fosse perder mais um ministro. É o primeiro que não saiu na segunda-feira. É incrível isso. Quer dizer, o Congresso tem toda essa primazia, né? Esse destaque na democracia que a gente conhece, ele está mortalmente ferido por esse episódio Sérgio Machado. Eu não consigo enxergar 2 dias além daqui. A Helena, eu não citei aqui que a Helena Chagas não está participando porque está viajando. Agora é curioso que ela, mesmo viajando, falou da crise agora, no site, escreveu da situação que a gente está vivendo aqui, que é uma situação, o Congresso todo... De qualquer forma, quer dizer, você está numa crise, o país vive permanentemente sob choques de crise, ministros caem, governo com dificuldade. Mas se você olhar para os grandes indicadores da economia, você não vê, digamos assim, grandes oscilações, por exemplo, sobre câmbio. Né? O câmbio, desde que o atual governo assumiu, o câmbio caiu. O câmbio estava 4 e pouco, está 3,48. Né? Isso significa o quê? Significa que o mundo real da economia, os agentes econômicos, estão observando a crise, mas não estão levando em consideração que essa crise possa abalar os fundamentos da economia. Eu acho que os agentes econômicos estão trabalhando, estão tentando fazer com que as coisas deem certo, que o governo dê certo. Agora, o governo e a política não têm ajudado, porque cada vez a escolha do Henrique Emanuel é uma loucura. Eu tenho percebido, as minhas andanças no palácio por aqui, que o humor da República é outro. Agora, depois de passado um mês dessa... Mas você diz o humor de quem? Da República. Do governo, da política? Não, em relação ao governo, eu acho um governo mais estabilizado, um governo com menor... O humor de quem está fora do governo. Porque no governo a apreensão é grande.
é muito grande com esse negócio das denúncias da É Lava verdade, Jato. mas tem uma coisa, eu acho que o Brito e eu, principalmente, nós estamos aqui desde os anos mais pesados de chuva da ditadura militar, que a gente nota o seguinte: não se fala em militar. Graças a Deus. Graças a Deus, a democracia está consolidada, gente. A grande crise agora é que essa democracia foi consolidada e foram muitas concessões, e essas concessões fizeram as campanhas ficaram muito caras, os políticos começaram a roubar muito, e agora a impunidade está acabando. Então, essa é a crise da impunidade. É por isso que quero você vê isso, cortar as instituições na democracia consolidada, como você diz, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, estão funcionando. O cidadão está vendo, todo dia tem um fato nos jornais. Mas as instituições estão funcionando adequadamente dentro da democracia. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é a letalidade dessa delação premiada aí do doutor Sérgio Machado. Ela atingiu quase 100% aí Das cúpulas partidárias. E o mais interessante dela que eu achei, porque ela é uma aula. Como o Sérgio Machado vai ter que cumprir serviço comunitário, a minha sugestão para o Ministério Público é o seguinte: leve ele para as escolas, para ele contar como é que funciona a corrupção. Ele é muito didático, ele é muito bom nisso. O caso é o seguinte, primeiro, não ensina. O caso é o seguinte, se você falou aí do Congresso com essas denúncias e tal, olha só no Sérgio Machado foram 22. O Eduardo Cunha está ameaçando 150. E o Aldebrecht o mundo. E o Aldebrecht o mundo. Isso daí pega metade do Congresso. Sim, mas, Ivanildo, eu não sei se você concorda, como os tempos estão realmente velozes. Você reparou que de ontem para hoje o caso Eduardo Cunha virou passado? Mas já acabou. Tem uma pesquisa feita hoje, Agora não que tem muita gente não se terminado. manifestou, já tem um número mais do que suficiente para caçar. O Eduardo Cunha caiu uma carta fora do baralho. Ele vai ver se ganha. A dúvida é o seguinte: se ele conseguir algum tempinho na CCJ, ele não vai ser caçado antes do recesso. Se não, a dúvida é o seguinte: quem cai antes? Ele e a Dilma. Mas a questão toda é que, Olha o tempo, hein? que vai, Pode terminar. possivelmente nós vamos ver esse processo, o país possivelmente vai sair mais fortalecidas. As instituições sairão mais fortalecidas desse processo. Isso, é verdade. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante, de fato, das coisas que vão mudar. Que tipo de práticas são aceitáveis na sociedade e que tipo de práticas não são aceitáveis. Agora, Hoje nós estamos convergentes. o governo... Hoje está uma convergência irritante. O governo há um consenso do governo na sociedade que é isso, olha, nesse momento nós precisamos arrumar a economia. Sem arrumar a economia, nós não temos solução Mas eu desse acho que país. esse adiante que você se refere é aquele mesmo tempo que eu falei. Depois do problema Dilma resolvido, o problema do impeachment. Esse é o Mas pode passar para a história que se houver futuramente algum acordão aí, que a Dilma foi sacrificada para os cúpulas partidárias fecharem a porta. Inclusive o Lula e o PT. Exato. Mas é isso aí. O problema é o seguinte: tem um ator, além do Ministério, um grande ator fundamental, é a população, que foi para a rua em 2013 e continua na rua. E quem é que vai definir o resultado dessa história? Isso. Se ela vai para a rua, não vai, o que ela vai Não é fazer? militar, não é Gente, vamos político, acabar? Vamos perguntar para a Helena o que ela acha disso tudo. Perguntar. Até porque hoje foi convergência sem ela, né? Tá certo, muito obrigado. Dá um abraço.